Eu acho que a gente passou muito tempo falando sobre inteligência artificial e os riscos, sem falar com as pessoas que estão sofrendo os riscos diretamente. Então, eu acho que é um reposicionamento muito importante fazer isso na UFABC, fazer isso misturando, né, colocando na mesma sala pesquisadores, professores, trabalhadores, porque afinal somos todos trabalhadores, né? Acho que a galera às vezes da universidade esquece isso, né? Se coloca acima dos trabalhadores, a gente é trabalhador, né? E eu sou de uma das universidades que o Amadeu falou, que foram as primeiras que vendeu o acesso dos servidores para as Big Techs. Eu sou da Unicamp, fazendo pesquisa lá. Eu só estou fazendo pesquisa lá, mas eu sou carioca, graças a Deus. Então, eu não sou de São Paulo, tenho todo respeito, carinho às vezes, mas sou do Rio de Janeiro. E eu sou carioca, galera. E eu sou cientista da computação. Então, em uma parte da fala do Amadeu foi o seguinte: olha, você critica, 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 aí quando eles veem algum valor, eles tentam te comprar e aí você passa para o outro lado. E eu sempre falo isso para a galera e para os meus colegas e amigos, porque eu tenho amigos que trabalham nessas big techs, mas eu não trabalho. Então, assim, há uma resistência de uma carreira que se faça na sociedade civil e na universidade, mas que não se faça nessas big techs. Como eu estou na computação, eu vou trazer uma fala, uma perspectiva um pouco mais de como que esses modelos são construídos, pegando um gancho de que eles são construídos nessa desigualdade de poder, mas da parte mais técnica. Porque eu acho que para a gente combater algumas discussões e entrar em algumas discussões, a gente precisa entender qual é a estratégia técnica dessas grandes empresas e quais são as estratégias técnicas envolvidas nas decisões de governo, né? A primeira que eu queria trazer é tentar desconstruir um pouco essa ideia de inteligência artificial, porque tem muitas definições e muitos conceitos que eles são elaborados numa visão do marketing. Então, eu quero que todo mundo use, eu vou falar que é o melhor, eu vou falar que é o mais geral, eu vou falar que resolve todos os problemas. Mas o conceito em si, ele não está finalizado. A inteligência artificial é um conceito que ainda está sendo desenvolvido. Então, quando você tem chat GPT, reconhecimento facial e ferramentas de moderação de conteúdo no mesma panela, eles são muito diferentes, né? O chat GPT e a generativa, ela não foi pensada, né, não foi desenvolvida aí do ponto de vista técnico para substituir ninguém, porque hoje ela só pode fazer determinadas tarefas. Agora, como que ela foi apresentada para o público? Ela foi apresentada como uma ferramenta que você pode criar texto, criar imagem, criar artigo, escrever trabalho, né, fazer prova, você pode ler, você pode resumir, você pode escrever e-mail. Olha a quantidade de tarefas que é vendida para nós de que ela pode fazer. E aí você cria, né, e você internaliza esse sentimento de substituição. E aí, quando você analisa o que são essas ferramentas, aí a generativa, gente, basicamente, aí do ponto de vista da matemática, é óbvio que eu não ia ficar trazendo equação, blá, 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 para isso aqui, porque não é importante. O importante é entender que, matematicamente, ela foi desenvolvida e é desenvolvida para você conseguir sintetizar conhecimento e produções que nós já estamos colocando ali. E que isso não está visível para nós. Então, o Amadeu trouxe uma imagem, que é a imagem dos servidores, para trazer, olha, eles conseguiram copiar, porque está tudo online hoje, praticamente. Então, se você coloca um site, como o site que a gente tem agora, da Frente de Direitos Sociais, né, que está onde está o manifesto de vocês que eu li, aonde vai estar alguns vídeos, aonde estão as imagens. Quando eu estou desenvolvendo uma ferramenta como essa, eu coloco alguma função para coletar dados. Você coleta dados da onde? Eu vou pontuar que eu vou coletar todos os dados que estão indexados no Google. Se esse site aparece no Google, eu vou coletar esses dados e ele vai começar a fazer parte de uma planilha, planilha não, né? Que eles têm dinheiro para fazer uma infraestrutura maior. Mas enfim, aqui vamos pensar na planilha. Eu vou fazer várias colunas de planilha diferenciando esses dados e o algoritmo ele vai ficar bebendo disso. Então ele vai fazer uma função e vai dizer, olha, algoritmo, planilha tal, coluna tal. Eu quero que você absorva e entenda esse conteúdo e gere para mim um texto, gere para mim um e-mail,
gere para mim uma ideia que dá a ideia de... Obrigada, Vitor. Ah, nossa, agora deve estar melhor para vocês, né? Uma ideia de que dá uma ideia para vocês de que há um encadeamento, há uma infraestrutura de texto, mas na verdade não é isso. Quando você pega uma ferramenta como essa, né, que é o que está no hype agora, e extrapola ela para as tarefas que de fato ela pode fazer muito bem, é de fato uma disputa de poder, que é onde você quer fazer com que o povo que não tem o conhecimento nesse nível, porque não é necessário ter mesmo, como vários outros temas que a gente trabalha no nosso dia a dia. É necessário a gente ter aprofundamento naquilo que a gente está trabalhando, naquilo que a gente tem interesse. Então, se aproveita disso, dessa invisibilidade, para fazer uma venda de substituição. Né? Mais cedo, eu estava em uma dos eventos que eu deixei para ser participação online, para estar aqui presencial com vocês, para poder fazer essa substituição, que uma das perguntas foi essa, né? Nossa, Nina, mas não vai substituir? Olha, saiu uma lista que vai ter substituição de tradutores e escritores por IA. Gente, alguém aqui já trabalhou com tradução? Eu nunca trabalhei. Mas para escrever um artigo, eu tive que conversar com linguistas e com tradutores. E aí, na conversa com eles, a gente faz algumas perguntas. Como que é o aprendizado de um linguista para ele se tornar tradutor? Que vai além de você fazer a tradução literal. Você vai entender a expressão, você vai entender o contexto, você vai ter que entender um vocabulário, que é um vocabulário muito maior do que é falado naquela língua. Você tem horas de leitura, você tem horas de percepção da expressão quando alguém está falando para entender se aquela palavra se encaixa em tal contexto que vai ser traduzido. É um trabalho muito maior do que um trabalho de esforço, que é o que essa ferramenta proporciona. Você coloca a palavra lá, ele traduz, é um trabalho de esforço. Eu não estou fazendo a comparação, eu não estou entendendo expressão, eu não estou entendendo o cenário. Eu estou fazendo uma tradução literal. Então, para você substituir um tradutor humano por um tradutor que tenha IA, você depende do interesse da empresa em fazer isso, do interesse do mercado em fazer isso. Então, eu queria trazer esse ponto que o Amadeu começou explorando ali, até quando falou do data center, para que isso fique e faça parte dos próximos debates e dos próximos rodas de conversas que vocês tiverem, que há um interesse por trás em fazer isso, mas que não necessariamente essa ferramenta vai conseguir fazer essa substituição. Então, a substituição, ela não é invisível. Ela não está sendo feita pelo algoritmo ou pelas máquinas, ela tem um interesse para fazer isso. E isso acontece na computação. Eu não sei quem teve a oportunidade de conhecer a história da computação no Brasil, mas essas universidades que foram citadas, por exemplo, e os grandes centros de pesquisas e a área da inteligência artificial, ela foi pensada para um fim industrial. Todo mundo fala do objetivo da guerra. Só que antes disso você já desenvolvia inteligência artificial. E o objetivo não era a Segunda Guerra. O objetivo não era a Guerra Fria. Isso foi cooptado. E é importante trazer isso porque existem matemáticos e cientistas da computação como eu que estão construindo ferramentas de resistência. Então, quando a gente situa que o conceito ele nasce a partir desses interesses e deixa de conhecer os outros interesses de resistência, a gente está entregando uma parte do conhecimento. Eu sou totalmente contra isso. Né? Porque a pesquisa ela nunca foi pensada por interesse industrial. Ela foi cooptada para isso. E o interesse industrial que eu coloco aqui é na visão capitalista. Ela foi cooptada para você fazer esse desenvolvimento e esse direcionamento, e aí você afasta o povo de querer aprender, de querer entender e de querer disputar. E a gente vai fazer outras disputas. Né? Então, fazer esse resgate nesse momento, de uma forma mais organizada e estratégica, porque eu considero estratégico você conseguir trazer 19 regiões. Eu não consideraria estratégico se vocês fizessem isso só em uma das regiões e só tivesse aqui São Paulo representado. Porque não é estratégico, porque vai ficar situado aqui, possivelmente somente em São Bernardo. E isso não é estratégico para a discussão de soberania nacional. O que está acontecendo, e que foi pincelado um pouco aqui sobre as decisões de governo, eu acho que todo mundo viu aqui a decisão em relação à justiça tributária. Mas alguém viu o que foi cedido para essa justiça tributária acontecer? E parte já tinha sido cedido sobre os data centers,
porque agora é uma luta que, na minha perspectiva, em termos de política, ela é perdida, no sentido que a gente agora tem que fazer uma luta para que, não é que a votação já aconteceu. A gente tem que fazer uma luta agora, igual o Ceará está fazendo, de resistência onde isso vai ser instalado, de não permitir que seja instalado. É uma outra perspectiva. Mas para ser cedido, para que a justiça tributária acontecesse, houve outras levezas ali, né, de leis que foram aprovadas quase no mesmo período. Uma das leis que está em discussão é a regulação da IA. Algum líder, né, das frentes de trabalhadores que vocês têm, dos sindicatos, foi convidado para a audiência pública de inteligência artificial? Para discutir? Dos conselhos. Mas de apresentação do sindicato, não. Pois é. E sabe o que é discutido nessas audiências públicas? Justamente as decisões e riscos ligados ao trabalho. Só que não está sendo escutado quem está vivenciando isso na prática, quem está vivenciando isso no dia a dia. O que a gente tem tentado fazer, e aí, assim, até por isso os conselhos foram sendo convidados, a gente foi listando as entidades de cada risco que deveria estar sendo convidada para participar e conversar e expor os problemas, né, e os riscos de um ponto de vista de quem está vivenciando. Então, os conselhos conseguiram ser aportados, mas os sindicatos ainda não. Então, a partir do momento que vocês constroem uma frente e conseguem se organizar estrategicamente, a gente consegue ter mais possibilidades de continuar fazendo as indicações que das frentes participarem. Eu acredito que tenham vários resguardos, né, de você participar hoje, assim como em 2018, assim como vai acontecer a cada 4 anos, que a gente tem eleições presidenciais e outras eleições estatais, que há uma resistência para você conseguir colocar todo mundo na mesma mesa para discutir. Eu sou uma pessoa relativamente nova, então eu não passei as construções de lutas que muitos de vocês passaram de movimentos sociais, então eu estou vindo com a galera que está chegando agora. E o que a gente está entendendo de estratégico estratégico para conseguir hackear o processo. E não é estratégico para que você reparta e divida. Né? E acho que é um resgate que a minha geração tem tentado fazer. Que é um resgate muito difícil. É da gente conseguir colocar todo mundo na mesa para discutir. Então, quando você tem uma frente como essa sendo organizada, na nossa cabeça de quem consegue entrar nessas outras esferas para fazer a discussão, é fazer a indicação. Então, eu entendo que tem resguardos, que muitas pessoas têm posicionamentos que não vão mudar, porque tem uma teoria muito engraçada que depois dos 40 anos é muito difícil você mudar uma decisão, né? E aí você começa a ficar, nossa, formou aqui a sua decisão e ela vai ficar até o final da sua vida. Eu tenho menos de 40 anos. E então eu estou no tempo de que eu posso mudar muita coisa e posso reivindicar muita coisa. Mas eu sou uma pessoa que eu ainda acredito, e por ter a voz, né, e por conviver com muitas pessoas idosas, que eles conseguiram entender sobre a discussão, né, de pessoas trans, conseguem entender sobre a discussão em relação à inteligência artificial, e eles, consequentemente, conseguiram, e a gente conseguiu mudar alguns posicionamentos que antes eram irredutíveis. Por quê? Porque o cenário de hoje não é um cenário que cabe posicionamentos irredutíveis, porque senão a gente não consegue hackear e destravar processos. Existe uma preocupação com o futuro, mas eu olho muito para o presente. E no momento, a gente tem mais de 50% dos jovens hoje fora de discussões que vocês estão promovendo. E é só a gente olhar, não estou chamando aqui ninguém de velho, idoso, mas é só olhar que não é isso que eu estou querendo dizer, mas é só olhar o auditório, tirando... Eu já falei 2 vezes já, não, gente, não é nesse sentido. É que... Ó, eu vou sair dessa, calma. Eu vou sair dessa agora, calma. Agora surgiu uma estratégia aqui para sair dessa. É que precisamos proporcionar um encontro de gerações. Ó. O encontro de gerações, porque assim, não pode se perder a luta
que foi feito até agora e que deu oportunidade da continuidade, e a gente não pode perder o que vai vir pela frente. E existe um ponto que eu sempre trago quando eu estou nesse tipo de encontro, é de que nós passamos muito tempo resistindo a determinadas tecnologias pela forma que ela foi nos apresentada. Só que existe hoje caminhos para você hackear esse processo. E, olha, eu não vou conseguir hackear esse processo do ponto de vista técnico se eu não estiver em contato com vocês, e vice-versa. Então, eu sempre espero que, a partir do primeiro, segundo, terceiro, a gente consiga trazer cada vez mais as pessoas mais jovens que possam dar continuidade a toda a luta que foi construída agora nos respectivos estados e locais da qual vocês vieram. Porque senão, gente, fica uma coisa assim, terminou aqui, finalizou aqui e depois. Vocês precisam descansar, assim, né? Uma aposentadoria, né? Vocês querem também um descanso, assim, né? É uma luta que pensa também um respiro, né? Bota a gente para trabalhar, a gente quer. Tem muita gente que quer trabalhar e ajudar e contribuir e tornar essas regiões um pouco mais atrativas em termos de debate. Na minha perspectiva, a gente está conseguindo retornar isso agora, mas a gente perdeu os últimos 10 anos. Foi um desencontro de gerações, muito proporcionada por essa estratégia da divisão. Né? Então, você divide as narrativas, você divide as gerações, você quebra a continuidade e você quebra as oportunidades. Então, nesse momento, é mais do que importante esse resgate, e eu entendo com todas as ressalvas, porque a gente precisa ouvir muito mais do que falar, né? Então esse é um ponto importante, mas a gente precisa dar continuidade de algum ponto, porque senão a gente vai criar pontos novos que estão totalmente desconectados da história, e é o que está acontecendo. Então, quando você vê um avanço, desenvolvimento de ferramentas, como as próprias redes sociais, que desconectam os chamados influenciadores e pessoas que conseguem ter voz no digital, criar um ecossistema no digital totalmente desconectado da realidade, isso foi proposital. E foi uma perda significativa que nós tivemos. Porque eu fiquei acompanhando desde que foi lançado o site e as redes, e o movimento que foi tendo da frente, na mudança, e aí eu fui compartilhando com alguns amigos, eu falando, gente, assim, a gente precisa pensar uma estratégia para ajudar a tirar todo o conteúdo e todas as discussões que foram colocadas nos 2 dias do encontro, para que isso ganhe força no digital. Pode ser via as redes proprietárias também, mas eu boto muita fé nas redes não proprietárias. E a gente tem usado isso em outras frentes de soberania digital. Então, a gente tem usado redes que são redes descentralizadas. O que isso quer dizer? São redes que essas empresas e companhias que foram colocadas aqui, elas não têm o poder de centralizar os nossos dados e as nossas discussões. Nós temos essa responsabilidade. Então, fica a cargo de quem está organizando, de quem está utilizando essas redes, a descentralizar esse conteúdo o suficiente para que ele não se torne parte da estratégia de treinamento de modelo, parte da estratégia de treinamento de produtos tecnológicos proprietários. E aí, já encerrando, espero que tenhamos perguntas e tenhamos críticas também, que aí é um momento de vocês falarem, chama a gente de velho, não pode fazer isso e tal. É o momento, talvez, de trazer esses pontos, mas eu queria direcionar isso sobre os encontros de gerações, porque, de fato, eu sinto muita falta. Né? Então, eu tive a responsabilidade de ler o manifesto que foi colocado, de ler a reivindicação, de assistir ontem, que eu não estive aqui presencial, o que foi apresentado pela TV, o que estava online. Eu tive o cuidado de olhar as frentes que estariam aqui, das regiões que estariam aqui. Eu tive o cuidado de buscar as informações que dava para buscar com o tempo que eu tinha para entender, olha, a região do Sergipe tem pontos de discussão que o Ceará não tem. Mas quais são as semelhanças em relação à inteligência artificial? Porque eu acho que, nesse momento, esse encontro e essa estratégia, ela tem tudo a ver com o que está sendo debatido de soberania digital. E eu espero encontrar vocês em outras oportunidades, que não sejam só essas, com outras figuras, com outros
com outras gerações para que a gente consiga dar continuidade. Essa frente, esse encontro não termina hoje. Então, assim, obrigada mais uma vez pelo convite e pela organização de vocês.